Nós estamos recebendo a psiquiatra e gerente de saúde mental em Campos, a doutora Lana Maria Pereira. E a gente já começa a perguntar, né, sobre essa questão. A população teve acesso a esse fato, né, porque uma pessoa conseguiu fazer o vídeo e muitas dúvidas surgem a partir daí. Como agir diante de uma pessoa com surto psicótico? Doutora Lana, boa tarde. Muito obrigada pela presença. Ana Paula, uma honra estar aqui. Na verdade, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o fato dele estar em surto, pelo que eu entendi, a família trouxe, ele é um paciente com diagnóstico de esquizofrenia, né? E isso, de certa forma, faz com que ele possa ter esses surtos diversas vezes ao longo da vida, e nesse momento ele pode estar com sintomas auditivos, né? Com delírios e com alucinações auditivas, com vozes de comando. Essas vozes, elas podem colocar o próprio paciente e o outro em risco. Então, no caso que a gente olha ali, o que a gente percebe é que ele está numa agitação muito grande. Então, o que fazer? A primeira coisa é você que está filmando, né, evitar isso, porque você pode fazer com que ele fique muito mais agitado. Entrar em contato com o 92, hoje no município quem pode ajudar e quem está preparado, que tem essa experiência para buscar esse paciente e tirar ele dessa área e levar para o local que hoje é a emergência psiquiátrica. É na Saldanha Marinho, é onde a gente está em obra, né? O prédio está em obra, então a gente está recebendo na Saldanha, mas a mãe levou para o HGG, também é um local onde ele pode e vai ser atendido, mas o cuidado está em você, como você vai agir com ele, porque se ele tiver com escuta de voz, ele vai estar em agitação e ele pode se tornar perigoso para ele e para o outro. Não, como disse o próprio, né, a pessoa da parte jurídica, ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele está em surto psicótico. Isso pode acontecer 1, 2, 3 vezes ao longo do ano. Tratado, ele vive a vida normal. E o que é esse surto psicótico, doutora Lana? Então, algumas patologias na psiquiatria, na saúde mental, elas cursam com surtos psicóticos. O indivíduo ele sai da realidade, né? E ele entra em agitação psicomotora, ele entra em delírio, ele passa a ter alucinação auditiva, alucinação visual, ou seja, ele perde o contato com a realidade, ele realmente não consegue entender que aquilo, por exemplo, ele estava ali subindo nos carros. Ele não tem a noção clara de que o que ele está fazendo não faz sentido. Provavelmente ele está fazendo aquilo, tanto que tem o histórico que ele subia em prédios, né? Provavelmente, nesse momento, ele tem uma escuta. Pode ser que seja uma escuta. E aí, essas vozes nunca trazem assim, sintomas, né? Ou vai fazer com que ele tenha sintomas para fazer coisas boas. Elas sempre põem o paciente em risco. Nós estamos aqui com a doutora Lana, ela é psiquiatra, está ajudando a entender sobre esse fato que aconteceu em Campos na semana passada. E a pergunta agora é, qualquer pessoa pode ter ou isso é uma predisposição individual? Como é que acontece isso? Existe uma fase da vida, a pessoa nasce? Como é que acontece, doutora Lana? O surto psicótico, quando você está falando, né, da esquizofrenia, a esquizofrenia ela é uma doença que, em geral, ela ocorre no início da adolescência, para a idade adulta, né, até em torno, e pode acontecer no adulto jovem, até os 30 anos. Não tem cura, é uma doença que a gente precisa, visto os primeiros surtos, ou os primeiros sintomas que vêm de afeto embotado, são pessoas que não conseguem se relacionar muito socialmente, começam a ter esses sintomas de delírios, de alucinações, e por não ter cura, ele vai participar de um tratamento, pode viver a vida inteira, pode trabalhar, talvez ele vá ter... ele não vai ter mesmo as mesmas atividades que ele teria. Esquizofrenia quer dizer mente partida. Então, no momento em que ele tem um surto esquizofrênico, ele rompe um pouco com a realidade. E, a partir dali, ele vai começar a ter algumas dificuldades sociais. Alguns trabalham, alguns acontecem mais tarde. O que a gente percebe é que quando esse surto rompe na adolescência, é um pouco mais complicado, porque o indivíduo na adolescência ele está começando, né, ele está começando a vida, a carreira. Mas, assim, não tem cura, tem tratamento. A gente
não se trata muito de prevenir, não existe, né? Sim. Tem muita relação com genética, com família, né? Com histórico familiar. Então, assim, a prevenção, a gente consegue até ter um pródromo, né? Algumas características que falam que a pessoa vai desenvolver. Mas não tem tratamento, ou melhor, não tem cura, tem o tratamento. E a gente consegue, como a própria família falou, que ele fica bem e estava bem por uns 2 anos. Alguns ficam bem, assim, 5, 6, 7, 10 anos e vivem bem, vivem de uma forma muito natural. Mas a grande maioria vai ter esses surtos em alguns momentos da vida. Rompe com a realidade dessa forma. E a pessoa que tem a vida dela normalmente, ela pode ocasionar, pode ter algo que faça com que isso aconteça, de repente, um exemplo, estresse, ansiedade. Esses sintomas, eles podem contribuir para isso ou não, doutora? Pode. Se você já tem um histórico familiar, né? Se você já tem genética, né, ou a história sua com a família, com pessoas, tios, mães, que geralmente têm muita relação com parentes de primeiro grau, você tem uma tendência, por exemplo, jovens, às vezes eles fazem uso de maconha, e eles rompem um surto psicótico. E muitas das vezes, talvez se não tivesse usado a maconha, fosse viver um pouco mais... ou não chegar a abrir, né, um surto psicótico. Mas a esquizofrenia, ela é uma doença que ela vai, se você tiver a genética predisposição, você vai abrir esse quadro em algum momento, a pelo menos assim, até a idade de 35 anos, por aí. Existem pessoas que têm a história, tem a genética, elas conseguem vivenciar, né, todos esses processos de ansiedade, de estresse, e não vai necessariamente ter um surto psicótico. Vou aproveitar, a gente está encerrando já a entrevista, agradecer, né, a participação da doutora Lana, esclarecendo sobre o surto psicótico. E já dentro desse tema, nós estamos vivendo, né, um período muito difícil em relação às nossas emoções. Em virtude da pandemia também, que aflorou, não é, doutora Lana? Sim, então, assim, qual a mensagem que a senhora aproveita esse momento onde as pessoas estavam filmando, vendo uma pessoa tendo um surto psicótico, ao invés da grande maioria poder ajudar, ligando o 92, fazendo algum tipo, né, de serviço nesse momento, mas também às vezes a pessoa não sabe, desconhece, por isso que a gente convida a senhora aqui para explicar, né? E qual é a mensagem, então, nesse momento que nós estamos vivendo? Na verdade, a gente está vivendo um momento muito complicado, porque pós-pandemia, a gente está começando a ter uma pandemia de saúde mental. As pessoas estão muito mais estressadas, né, com muito mais dificuldades. Eu até consigo entender a pessoa que gravou, mas eu acho que a gente tem que entender primeiro que o outro está em risco, né? Antes de eu gravar isso, eu tenho que entender que ele está se colocando em risco e colocando outras pessoas. Eu acho que a palavra que resume isso é empatia. É a gente entender que empatia não é só eu me colocar no lugar do outro, né? É eu realmente ir na direção do outro e me oferecer. Obviamente que nesse caso você não vai chegar, porque ele pode estar também agressivo, mas é você buscar os órgãos competentes. No caso 192, me perguntaram sobre a polícia. A polícia ela tem ali no papel único de prevenir que haja alguém machuque ou que aconteça, né, essa questão do carro mesmo, como aconteceu. Mas o órgão é o 192, é buscar que o 92 leve para os hospitais, onde vão ter equipes preparadas para receber esse paciente. E ele estava bem em frente, né? Muito. Ao hospital. E assim, uma coisa que me assustou quando eu vi o vídeo é que a pessoa estava gravando e está tudo bem. Assim, a gente entende que hoje as pessoas gravam muito tudo, né? Mas a gente tem que ter um senso, porque aí eu estou colocando e vendo o outro em risco. Então, eu acho que tem que chamar o órgão competente e não deixar o paciente correr em risco. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E é uma honra recebê-la aqui para poder esclarecer assuntos tão difíceis, muitas vezes, da compreensão. A oportunidade, porque a saúde mental é sempre importante falar, né? E aqui tem vez, tá, doutora Lana? Tá bom, obrigada, a saúde mental Paula, aqui na Record tem vez, tem no Balanço Geral e tem no jornalismo, né, que presta serviço todos os dias. Esse é o nosso trabalho, esse é o papel social que a Record tem, é ver uma história como essa e trazer o que está por trás disso, para ajudar a compreensão da nossa população.